Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Coloquemos-nos em pé. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, obrigado por tua santa palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Fala conosco, nós pedimos humildemente, por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Estava pensando num tema para essa mensagem, eu coloquei lições a respeito da tempestade. Mas ficaria mais bonito se colocasse assim, né? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Irmãos, 1728, John Wesley, fundador da igreja metodista, que embora tenha morrido anglicano, ele foi ordenado diácono nesse período, um pastor diácono. E John Wesley se sente impulsionado a fazer uma viagem missionária. Ele quer pregar o evangelho aos aos ameríndios, aos índios americanos. Então ele faz uma viagem de navio para a Geórgia. E ele então sobe em um navio chamado Simons. E ele sai da Inglaterra, e ali havia a bordo aproximadamente 80 colonos ingleses e 26 navegantes alemães. Esses alemães eram chamados de morávios. Então John Wesley já tratou de se juntar com essa galera, porque eles eram missionários, eles eram muito crentes, eram gente muito temente a Deus, e ele estava acompanhado do seu irmão Charles Wesley. Então esses morávios, eles eram pessoas simples, era gente piedosa, era crente de verdade. Era crente de verdade esses irmãos. Então John Wesley, ele começa a observar os morávios e ele vê a alegria que era contagiante. Eles eram hiperanimados, estavam lá felizes na sua viagem missionária. E aquelas pessoas, o que vocês estão fazendo? O som parece que deu uma microfonia aí. Tá tudo bem? Tudo bem com o som? Vocês estão pegando bem aí, irmãos? O som está novo, bem? Então John Wesley, ele fica impressionado, irmãos, com a devoção, com a alegria. E esses morávios, como eles eram muito cheios do Espírito, as pessoas destratavam deles, mas eles não revidavam. Eles não tinham sangue quente, eles não eram rude, eles não respondiam de qualquer forma. E aquilo foi impressionando John Wesley. E aí, nessa viagem, que provavelmente era uma viagem muito longa, sair da Inglaterra e ir para os Estados Unidos, mar aberto. No dia, John Wesley tinha um diário, inclusive o diário dele está disponível, você pode comprar na internet o diário de John Wesley, que ele registrava todas as suas experiências. E ele registra em seu diário, no dia 25 de janeiro de 1736, que naquela manhã ele se une com os morávios, mais uma vez, para adorar, para buscar a Deus, para celebrar a vida de Deus. E de repente, nas próprias palavras de Wesley, eu vou ler o que ele escreveu, ele registrou assim: o mar invadiu, começou o mar a invadir, quebrou a vela principal em pedaços, e cobriu o navio, enquanto a água derramava entre o tombadilho, como se o grande abismo houvesse nos tragado. Começou o desespero no navio, gritos terríveis começaram entre os ingleses, temendo por sua vida, gritavam desesperados. Mas ele observou os morávios, aqueles alemães, que estavam com toda a calma, e enquanto muitos gritavam, navios parecendo se despedaçar em mar aberto, aqueles morávios cantavam, aqueles morávios louvavam a Deus. Louvavam a Deus.
cantavam a Deus. E John Wesley então olha para aqueles morávios depois que passa a tempestade, porque Wesley também temeu por sua vida. Depois de cessar a tempestade, ele chega nos morávios e pergunta a eles: vocês não ficaram com medo? Vocês não ficaram com medo de morrer? Vocês não viram o mastro cair? Vocês não viram as águas batendo contra o navio? Vocês não viram o desespero dos ingleses? Mas vocês ficaram cantando. Vocês não ficaram com medo? E um dos morávios respondeu: graças a Deus não. Graças a Deus não tememos. Então ele indagou sobre as mulheres, mas as mulheres e até as crianças de vocês não ficaram com medo? E ao que ele explicou mansamente, o morávio: não, nossas mulheres e crianças não temem a morte. Eles não têm medo de morrer. John Wesley estava indo fazer missões. Ele já era um pastor diácono, mas ele se depara com um tipo de fé que ele não tinha. John Wesley entra em crise profunda, porque ele não tinha a mesma fé dos morávios. Ele temeu a tempestade, e a tempestade revelou a fragilidade da fé de John Wesley. Ele temeu. Como pode eu, um pastor, um missionário, ter medo da morte? Como pode eu, um servo de Deus, indo para o campo missionário, pregar a mensagem de salvação, eu mesmo temer a morte? John Wesley entrou nesse desespero. John Wesley entrou nessa angústia. E ele ficou, irmãos, nessa crise por 2 anos. 2 anos e alguns meses. Porque ele só vai ter a sua experiência de conversão, mesmo pastor, mesmo crente, no dia 24 de maio de 1738. E o coração dele vai estranhamente se aquecer. E John Wesley não vai mais temer a morte. Não vai temer. A tempestade revelou o estado, a fragilidade da fé de Wesley. E eu quero pensar com você nesta manhã, o texto que nós lemos, sobre as tempestades da vida. E que lições nós podemos aprender com as tempestades? O que as tempestades da nossa vida, irmão e irmã, revelam a nós, a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa fé, a respeito de Deus, da maneira como nós enxergamos Deus e como nós devemos reagir diante das tempestades. Quantos têm fé em Deus, diga amém. Amém. Mas quando vem a notícia: olha, seu filho está com câncer. Quando vem a notícia: olha, o seu bebê vai ser entubado. Quando vem a notícia: o seu marido morreu. As tempestades da vida, elas revelam muito a respeito da nossa fé, a respeito da nossa maneira como enxergamos Deus, a maneira como nós encaramos as circunstâncias da vida. Então eu quero trazer para nós aqui, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Nós estamos retomando a exposição do Evangelho de Mateus, que parou no ano passado em Mateus 8, nós estamos retomando hoje. E nós vamos seguir falando aqui agora do Evangelho de Mateus e pensarmos sobre as tempestades da vida. Que lições podemos aprender com as tempestades? E a primeira lição, quando estava meditando nessa passagem, é que as tempestades da vida revelam a fragilidade de nossas falsas colunas e as nossas previsibilidades. Olha o que diz o versículo 23 e 24. Acompanhe comigo. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Irmãos, as tempestades da vida, as tempestades que nós enfrentamos revelam muito a respeito das nossas falsas colunas e da nossa previsibilidade. Vamos pensar aqui um pouquinho na vida dos discípulos, no contexto em que eles estão inseridos. Primeira coisa que eu observo, o texto diz que Jesus entrou no barco. O barco faz parte da rotina daqueles discípulos. Aliás, Jesus levantou aqueles discípulos no mar da Galileia. Eles estavam ali, eram pescadores. Simão Pedro, André, Tiago, João, seus discípulos
eles eram sócios, eles trabalhavam e viviam da pesca. Eles conheciam o mar da Galileia como a palma da mão deles. O barco era algo da profissão, eles dominavam bem aquilo. O barco e o mar faziam parte da rotina dos discípulos de Jesus. E é um dia como qualquer outro. É um final do dia, Jesus entra no barco, os discípulos vão entrar com ele. Estamos falando de pessoas que são bem familiarizadas com o mar da Galileia, de gente que sabe a hora que o mar sobe, a hora que o mar desce, apesar que ali era um grande lago. Então, eles sabem quando o mar, ali aquela região está para peixe, quando não está para peixe. Faz parte da rotina deles. Faz parte. Um bom pescador sabe a hora de pescar, conhece bem os movimentos das águas, sabe quando está perigoso, quando não está perigoso. Eles eram hábeis na navegação, eles tinham controle, eles tinham, pelo menos aparentavam ali, um controle daquele lugar. É natural, irmãos, que depois que você começa com a rotina, e todos os dias fazendo sempre a mesma coisa, tudo se torna previsível, tudo se torna igual. Não há novidades. Você já conhece o caminho que você vai chegar na sua casa. Você sabe a hora que o ônibus vai passar, então você sabe que hora você tem que sair de casa. Você sabe aonde vai ter trânsito. Você sabe que hora o seu filho vai chegar. Você sabe a hora que o seu marido chega. Você sabe, é tudo muito previsível. Quando a gente vive habituado a uma rotina e temos essa rotina, um hábito constante, então a gente, que é a definição de rotina, né? Nós nos sentimos seguros. Se o seu filho chega, por exemplo, minha filha chega às 7:30 da noite, todo dia da escola. Nos primeiros dias, teve um dia que ela errou lá o ônibus passou, e aí deu 7:45, deu 7:50, e aí, como todo bom adolescente, o celular estava sem bateria. E eu falei para a Andréia, cadê a Giovana? Ela era para ela ter chegado. Por que não chegou? Por que o celular dela está sem bateria? Aí, como todo pai, passa um mundo de pensamentos malucos na sua cabeça. Sim ou não, irmãos? Sim. Porque quebrou-se a previsibilidade. Porque saiu da rotina. Porque não está seguro. Então veja que, num dia normal, quando a gente acostuma com a rotina, nós temos uma sensação de controle. Está tudo sob controle. Está tudo em paz. Os barqueiros eram profissionais. O mar é praticamente deles. A gente manda nesse negócio aqui, a gente manda nesse bagulho aqui, a gente sabe como é que é o negócio. As colunas estão firmadas, tudo é previsível. Mas ainda, além de terem domínio do barco e de conhecerem bem o mar, diz o texto que Jesus entrou no barco. Eles seguiram Jesus, na sequência, né? E depois os discípulos o seguiram, versículo 23. Eles seguem a Jesus. Veja que interessante, irmãos. Eles não são qualquer tipo de seguidores. Havia pelo menos 4 tipos de seguidores. Porque a palavra discípulo significa seguidor, mas nem todo discípulo, de fato, é um discípulo que entra na quarto tipo. Qual é o primeiro tipo de seguidor que nós temos nas igrejas e no mundo? São os curiosos. Havia ali um grupo de pessoas que apenas ficavam fascinados. Olha, Jesus é legal, Jesus cura, vamos ver o que Jesus pode fazer mais ainda. Então aqueles seguidores curiosos, eles procuravam estar ali, dentro da sua agenda, dentro das suas possibilidades, estar com Jesus e os seus discípulos. Mas também havia um outro tipo de seguidor, que eram aqueles que eram convencidos intelectualmente do poder e da mensagem de Jesus. A gente pode falar, por exemplo, de Nicodemos. Nicodemos, ele chega para Jesus e fala, olha, sabemos que o Senhor eu sei que o Senhor é mestre, sabemos que o Senhor é mestre, porque essa sabedoria que o Senhor tem, e aí, quer dizer, intelectualmente ele se convence, Jesus, a mensagem dele é poderosa, o poder dele é verdadeiro. Jesus já dá logo na emenda dele, ele fala, se não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Quantas pessoas assim?
que gostam de Jesus, gostam da palavra de Jesus, gostam do poder de Jesus, mas ainda não nasceram de novo, como John Wesley, que foi fazer a missão. Por que ele temeu a morte? Porque embora ele fosse piedoso, tinha uma mensagem poderosa, conhecia o poder de Jesus, ele mesmo não havia ainda experimentado esse poder na vida dele. Ele não tinha essa certeza da sua salvação. Um outro tipo de seguidor é o seguidor 007. James Bond do céu, que aparece em algum momento na história. Eu vou dizer que é José de Arimateia. José de Arimateia vai aparecer lá no final. É um agente secreto. Tem um túmulo aqui, coloca ele no meu túmulo. Mas tem, de fato, os que renunciam tudo por Jesus. Tudo deixamos por ti para cumprir o teu chamado, diz certa canção. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. E então, esses discípulos, eles são esses homens que entram no barco. São esses homens que renunciaram os seus próprios trabalhos, que renunciaram tudo, deixaram tudo por ele. Não são como aqueles que buscam segurança. Se você ler no contexto imediato, nos versículos anteriores, muitas pessoas querem seguir Jesus, e eles falam: olha, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar os meus mortos. Jesus fala: olha, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Você quer vir me seguir? Então venha. O outro fala: Jesus, eu quero te seguir, mas ele fala: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se vocês estão em busca de segurança, de estabilidade, de controle, de prioridades próprias, vocês não podem ser meus discípulos, vocês não podem subir no barco. Mas você tem Pedro, Tiago, João, você tem André, você tem todos os demais discípulos, e eles estão privilegiados, eles sobem no barco. O que pode acontecer com a gente? O que pode acontecer com a gente? Porque eles seguem Jesus. Outra coisa que o texto coloca é que Jesus está no barco. Os discípulos, eles, se você ler o contexto imediato, irmãos, capítulo 8 todo de Mateus, você vai observar o seguinte: Jesus, ele cura um leproso, e os discípulos viram Jesus curar um leproso. Jesus cura o servo do centurião, lembra do servo do centurião que nós pregamos aqui, do leproso? Jesus cura o servo do centurião. Jesus cura a sogra de Pedro. Pedro ficou muito feliz porque a sogra dele foi curada. Eu ficaria feliz se Jesus curasse a minha sogra. E você? Jesus cura a sogra de Pedro. E aí diz o texto lá em Mateus 8,16: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ou seja, irmãos, vamos pensar como os discípulos, vamos nos colocar no lugar deles agora. Bom, a gente conhece o mar, a gente é pescador, a gente conhece o barco, a gente é seguidor de Jesus, a gente não é igual essa galera que é curiosa, gente que não é comprometida, gente que é 007, gente que se convence intelectualmente. A gente largou tudo por ele, e ele está no barco. O que é que pode acontecer? Nada. Somos invencíveis. Jesus deixa que nós cuida do barco, e você pode dormir. Temos controle de tudo, tudo é previsível, tudo está sob o nosso controle, as colunas deles estão firmadas. Seguimos Jesus, ele está no barco, temos controle do barco, conhecemos bem o mar, aqui é a nossa casa. Mas de repente, veio uma tempestade. Começa a vir tempestade, irmãos. O texto não disse que foi repentino a tempestade, mas ela veio. E eu fiquei pensando nos discípulos. Bom, o que está acontecendo? Chegou uma tempestade, é previsível.
A gente está acostumado a pescar. Com certeza eles pescavam em dias que tinham chuvas. Então eu imagino que quando começou a tempestade, aqui o texto não diz isso, mas eu vou fazer aqui a inferência, e eu quero pensar com vocês isso, eles tentam tomar controle de tudo. Mas aí é que está, irmãos. As tempestades revelam sobre as nossas colunas e as nossas previsibilidades. E o que elas revelam? Primeiro, a nossa rotina. Sabe a hora que você chega em casa todo dia, a hora que seu filho chega em casa todo dia, as coisas que você faz, você tem controle. Você já falou, eu domino o barco, eu conheço o mar, conheço São Paulo como a palma da minha mão. Me solta aqui, eu sei onde tem bocado, eu sei onde não tem, eu já sou amigo da galera do Bronx. Está tudo previsível, está tudo sob controle. Mas a primeira coisa que a tempestade faz com os discípulos e faz conosco é que ter essa sensação de controle, de previsibilidade de tudo que está acontecendo à nossa volta, não garante a ausência de tempestade. Você pode controlar a tempestade, sim ou não? Você não pode controlar a tempestade. O que pode vir a ser o seu barco e o que é que você pensa que você está dominando? O que é que a gente pensa que a gente está dominando? Irmãos, se vocês lembram, a turma mais antiga lembra, eu era criança, no início da década de 90, Fernando Collor de Mello era o presidente da República, e ele teve uma ideia mirabolante para acabar com a inflação, o plano Collor, e então ele confisca a poupança da galera. Sabe o que acontece? Uma quebradeira geral, a inflação lá em cima. Muitas empresas quebraram, a siderúrgica Alipete aqui em cima na Água Funda quebrou. Muita gente perdeu dinheiro, muita gente perdeu estabilidade, muita gente perdeu segurança, perdeu fortunas. Até hoje tem gente esperando para receber a indenização. Tem gente que já morreu e não vai receber a indenização. Tem gente que perdeu tudo. Pouparam, mas alguns até se suicidaram. Por quê? Porque, irmãos, se fizermos da nossa coluna, a nossa confiança, a nossa habilidade, os nossos recursos, a nossa poupança e essa sensação de controle na rotina, uma tempestade, basta uma crise financeira, basta uma guerra. Imagina aquele povo na Ucrânia. Eu sempre penso no dia anterior à primeira bomba que caiu. Tudo era previsível. Quando você estuda sobre a Segunda Guerra Mundial, eu me lembro, em 1945, eles mostram cenas de Hiroshima. 7 horas da manhã, as pessoas se levantam, as pessoas estão na sua rotina normal, é mais um dia como qualquer outro diante de uma guerra. E de repente cai a bomba atômica e 80 mil pessoas morrem fulminadas de uma vez só. De uma vez só, irmãos. Quer dizer, se você faz da vida, das coisas dessa vida, sua fonte de segurança, de apoio, não estou dizendo que nós não temos que fazer poupança, não estou dizendo que a gente não tem que planejar, não estou dizendo que a gente não tem que ter rotina, mas se a tua segurança está nessas coisas, cuidado, a tempestade pode vir e pode abalar as suas estruturas. Seguir e renunciar tudo por Jesus não garante a ausência de tempestade. É outra coisa que eu observo aqui. Você não é um curioso, né? Você não se convenceu intelectualmente da mensagem do poder de Deus. Você não é um agente secreto. Você é um seguidor de Jesus. Você deixou tudo por Jesus. Você abriu mão de tudo por Ele. Mas de repente veio a enfermidade, veio o desemprego, veio a dificuldade, tempestade. Irmãos, presta atenção, seguir a Jesus não é garantia de ausência de tempestade. Mas há uma outra coisa que eu vejo aqui, porque Jesus falou na sua palavra: no mundo vocês terão, mas tem de bom ânimo. Seguir a Jesus não é garantia de ausência de tempestade. Mas há uma outra coisa: estar com Jesus no barco não garante ausência de tempestade. Ô pastor, já deixou desanimar nós vamos embora agora, estamos tristes. Seguir Jesus não impede tempestade.
Estar com Jesus no barco não impede tempestade. Ter Jesus no nosso trabalho não é garantia de ausência de desemprego. Ter Jesus no nosso lar não é garantia de ausência de problemas familiares. Ter Jesus no ônibus ou na estrada não é garantia de ausência de acidentes. Porque se assim fosse, irmãos, como certa feita na Bahia, um pastor que estava na estrada com a sua família fazendo missão, sofreu um acidente terrível, esse fato é verídico, e morreu toda a sua família, e só sobrou o pastor para contar a história. O pastor estava em pecado? Deus quis pesar a mão na vida do pastor Batista? Sabe, irmãos, as tempestades nos assolam. Um dia você está bem, no outro dia você pode estar de cama. Num dia você está bem e o seu filho está enfermo e ele está desenganado pelos médicos no outro dia. Um dia você está servindo a Deus com alegria, amando a Deus, e no dia seguinte parece que o mundo desaba sobre a sua cabeça. O que a gente aprende aqui, a dura verdade, é que no mar da vida, tudo, as violentas águas do mar da vida, das ondas, podem cobrir o nosso barquinho com Jesus ali. E aí sabe o que vai acontecer? A tempestade vai abalar todas as falsas colunas. A tempestade, ela vai, infelizmente, irmãos, a tempestade faz isso. A tempestade, ela vai abalar a nossa previsibilidade. Ela vai abalar a nossa sensação de controle, de segurança. Tudo que você pensa sobre Deus. Vou falar de Abacuque, nunca vou esquecer, irmãos, e o sentimento quando você pensa em Abacuque. Abacuque tinha uma visão sobre Deus. Deus é santo, Deus é poderoso. O povo aqui, a injustiça está imperando sobre Judá. Deus tem que fazer alguma coisa, Deus tem que intervir. E Deus fala: Abacuque, eu vou intervir, vou mandar os caldeus. A Babilônia vai entrar aí e vai subjugar vocês, vai ter castigo geral, vai ser problema. E Abacuque pergunta: mas Deus, ele se põe na torre de vigia e fala: mas Deus, o que vai ser dos fiéis? Aqueles que não têm culpa de nada, aqueles que são crentes de verdade, que não tem nada a ver com a maldade desses homens, o que vai ser do crente quando vem a tempestade? Deus responde para Abacuque: Abacuque, eu não tenho prazer na maldade, não tenho prazer nessa correção, mas é o seguinte, você está perguntando sobre o justo? Quem é fiel a mim, quando está em tempos de bonança, revela o seu caráter, e ele vai ser fiel a mim no tempo da tempestade. Você quer conhecer crente? Sabe quando é que você conhece crente? Na tempestade. Você quer conhecer fiel? É na tempestade. Então as tempestades, irmãos, elas abalam nossas previsibilidades. Mas há uma segunda lição: as tempestades da vida não só abalam as nossas falsas seguranças, e não só geram em nós essa quebra da previsibilidade. Fico olhando para esses meninos tudo novo casando, né? Luciano casou com a Gabriele, Caio e a Duda vão casar, já estão alugando casa, o Igor e a Giovana vão casar, todo mundo feliz, todo mundo radiante, primeira casa, tudo cheio. Eu lembro de quando eu casei, tudo era novo, geladeira nova, o colchão não afundava, era tudo bom. Eu estou falando do colchão porque eu preciso de um colchão novo. Estou orando, Senhor, me dá um colchão novo. Aí, para pensar. De repente, um desemprego. Eu não vou ficar contando meus testemunhos aqui, vocês já sabem todos. Vou ficar repetindo história. Mas, para pensar. Você, nas suas experiências. Quem ficou desempregado recém-casado aqui, quando estava recém-casado? Teve uns casos aí, ó. Estava tudo previsível, estava tudo sob controle. Mas, irmãos, o que a gente aprende? As tempestades da vida reorientam o ponto de referência do controle da fé. Olha o que diz o versículo 25 e 26. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salve-nos.
estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Para pensar comigo aqui. Eles acordam Jesus. Eu acho que eles não queriam, a princípio, acordar Jesus. Eu acho que eles estavam muito em paz. Olha, Pedro, André falando. Estou parafraseando, estou aqui, irmãos, conjecturando. Olha, a chuva está forte. O mestre está dormindo. Rapaz, vai chover aí. Não sei se Jesus estava coberto, se tinha uma cobertura, não sei se tinha um lugarzinho lá, mas o fato é que Jesus estava dormindo. Jesus estava muito cansado, trabalhou muito naquele dia. O dia inteiro foi só curando, esgota. Vocês não fazem ideia, irmão, pregar esgota. Agora, pregar e orar pelos crentes. Uma vez eu fui pregar no Uruguai, o pastor que está vindo para cá, né? Fui pregar na igreja dele, foram 4 horas de culto. Eu preguei 25 minutos. A minha cabeça começou a doer, porque eu estava pregando em Portunhol. Aí eu falei, vou terminar agora, minha cabeça começou a doer. Fiz um apelo, veio a igreja inteira na frente, umas 100 pessoas. E o pastor cochichou no meu ouvido: pastor Rodrigo, aqui o pregador ora por todo mundo. Eu vou dar o troco nele, que ele faça apelo aqui. Não, tadinho do velhinho, não vou fazer isso com ele não. Irmãos, eu passei acho que 2 horas orando, e põe a mão e orando, e já orava em português, orava em espanhol, já nem sabia se estava falando francês, eu estava já desorientado. E aquele mover, que eles são bem fervorosos. Quando acabou, a Giovana, a gente estava junto, né, filha? E aí a gente foi almoçar, eu não queria nem comer. Era 3 horas da tarde a hora que a gente foi comer. Falei: pastor, eu não quero fazer nada na segunda-feira. O senhor deixa eu dormir até dizer chega? Ele: pode dormir, pastor. Eu fico imaginando, Jesus passou o dia inteiro pregando, expulsando o demônio, curando enfermos. Jesus era Deus homem, mas ele estava ali 100% na sua humanidade, cansado, esgotado. Jesus está dormindo, está descansando. E aí os discípulos pensam: bom, deixa comigo, mestre, a gente conhece o mar, a gente domina o barco. De repente, irmãos, o texto não diz, mas eu posso conjecturar aqui, não estou fazendo nenhum pecado, a tempestade vem, o mastro cai, a água começa a cobrir o barco, eles veem o mestre dormindo, eles estão temendo por suas vidas, eles se desesperam. Sabe por quê? Presta atenção, porque as possibilidades de controle se esgotam. As possibilidades de controle, tudo que eles podiam fazer: levantar mastro, fechar mastro, jogar uma areia numa proa e a areia e outra areia na... Eu coloquei o nome aqui que eu não gosto desses nomes de barco, eu não sou barqueiro. Na proa e na popa. Não achei aqui, mas é proa e popa. Vamos equilibrar o peso. Pedro, fica mais para cá junto com o João, porque o barco pode virar para cá, o vento está soprando para lá, junta para cá, vamos controlar, segura, está entrando água, joga água fora. Jesus está dormindo. Bora. Meu, começou, vira para lá, vira para cá, está instável, nós vamos morrer. Jesus, acorda, mano. Você não se importa não, nós estamos morrendo, meu. Aí eu imagino Jesus acordado, molhado, vendo aqueles homens tudo louco, desesperado, e fala: vocês não têm fé? O que você vai sentir nessa hora? Eles estavam lá: vai passar, está tudo sob controle, mas nada dá certo. E aí, irmãos, nessa hora que a gente perde o controle, que a previsibilidade se acaba, que foi tudo para as cucuias, para as favas, a gente agora chega no ponto de realmente falar: peraí, esse cara curou, libertou, salvou, e ele não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Os discípulos em desespero clamam. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38, eles vão falar claramente: não se importa, mestre, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Eles seguiram, irmãos, pensa comigo. Você seguiu Jesus entrou no barco, você obedeceu a voz dele, e agora você está morrendo, e ele está lá dormindo, parece que ele não se importa. Como que as tempestades, irmãos, reorientam o nosso controle e a nossa fé?
quando as possibilidades se esgotam. Puxa, acabou, não tem emprego. Eu tenho fé, estou orando, estou lá indo na igreja, estou recebendo seguro-desemprego. Está tudo bem, tem seguro-desemprego aí para 6 meses. Minha mulher está trabalhando. Não, está tudo previsível. Meu filho ficou doente. Eu tenho condições de pagar um convênio bom. O médico lá é top, do hospital Albert Einstein, ele vai. Esse menino aí, e ele tem meu sangue, ele é machinho, vai dar tudo certo. Mas de repente, tudo que você faz, tudo que você controla, você vai perdendo os controles, você vai perdendo a previsibilidade, você vai perdendo a segurança, você vai perdendo tudo, você está perdendo. E de repente você se depara com essa crise. E a crise, irmãos, vai revelar 4 tipos de crentes. Que crente você é? Presta atenção. Na hora da crise. O primeiro crente, como diz David Cornfield, baseado lá em 1 João capítulo 2, versículo 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Pais, eu vos escrevi porque conhecem o Pai. Desde o princípio. Temos aí 3, filhinho, jovem guerreiro e pai. Mas tem um que não está lá, que a gente chama de pré-filho. Então quando vem, como é que você sabe qual é o seu nível de maturidade? Quantos querem saber o seu nível de maturidade aqui? Primeiro, veio a tempestade, perdeu-se o controle, acabou-se a previsibilidade. Igual o Botafogo, né? Não tem nenhum botafoguense aqui, não tem nenhum problema de falar. Botafogo estava com o Campeonato Brasileiro na mão, irmãos. Terminou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro ano passado, campeões. Aí teve um jogador lá importante que se arrebentou todo, chegou o segundo semestre, perdeu, foi perdendo, quase que não entra na Libertadores. Igual o Brasil. Não, camisa amarela, essa camisa pesa, respeita a gente. Estamos em 5º lugar na classificação da classificatória para a Copa do Mundo. Não é? E agora está todo mundo assim, Dorival chegou. Não sabemos? Primeiro, irmãos, o pré-filho. São aqueles que servem na igreja. Estão servindo, trabalham na igreja. São fiéis, são dizimistas, oram, participam de reuniões, estão ali engajados. Mas de repente vem o desemprego, vem a enfermidade, vem algo que quebra a sua previsibilidade, a sua sensação de controle e de segurança, que abala as estruturas da sua fé. E aí então eles entram numa angústia tão grande, eles começam a fazer o seguinte questionamento: onde foi que eu pequei? Ficou desempregado, não tem como pagar a conta no mês que vem, põe o joelho no chão e fala: Deus, onde foi que eu pequei? A conta chegou, não tem dinheiro para pagar. Onde foi que eu pequei, Senhor? Que voto eu vou fazer? Aí eles pensam que eles podem ter controle. Aí eles vão fazer um voto para dominar Deus. Eu vou dar 7 voltas nas muralhas de Jericó, porque Deus, depois que eu terminar meu voto, Deus vai abrir um milagre e vai acontecer. Mas aí o milagre não acontece. Quem já fez campanha que o milagre não aconteceu? Levanta a mão. Eu fiz já quando era mais novo. Hoje eu não faço mais campanha. Será que será que eu não estou servindo Deus o suficiente? Como faço, Deus, para cessar essa tempestade? O que o Senhor quer que eu faça? E aí, irmãos, começa o desespero. Coloca para nós o Salmo 73. Aí o cara entra na experiência de Asaf. Versículo 2. Pode continuar, Léo. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, falava: poxa vida, eu sou fiel a Deus, eu pago meus impostos em dia, eu sou uma pessoa de bom testemunho, eu tenho caráter, e aquele cara no meu trabalho tomou o meu lugar, ele é um picareta, ele é um mentiroso, e ele conseguiu a vaga que era minha. O mal prospera e eu não. Continua. Para eles não há preocupação. Vive nas academias da vida. Ele consegue até pagar uma boa academia, e eu estou aqui trabalhando feito condenado para pelo menos pagar as contas.
O corpo dele é forte e sadio. E olha eu com essa pancinha. Continua. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Porque quando a gente está em crise, quando a tempestade vem, a gente perdeu o controle, a gente começa a ter crise primeiro olhando para comparar a nossa vida com os ímpios. O que está me adiantando essa vida de crente? Continua. Por isso a soberba o cinge com um colar e a violência os envolve como manto. Continua. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, o coração deles brotam fantasias. Olha a vida deles, eles zombam, eles falam com maldade, falam da opressão. Continua, pode ir. O 9. Abrem a boca para falar contra os céus, blasfemam contra Deus, são tudo boca suja, tudo gente sem pudor, língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, os que têm por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como ficará Deus sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentando suas riquezas. Segura aí. Olha só. Quem nunca fez esse questionamento? Meu Deus, já aconteceu com você de estar tudo bem num dia e de repente entra aquela semana, bate o carro, cai no golpe do Pix, o filho fica doente e o marido fica de ovo virado? Já aconteceu isso com você assim? Tudo ruim aconteceu mesmo numa semana só? Aí você tem que falar igual a Iena Hard, né? Ó céus, ó vida. E aí você é tentado a pensar: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu pequei? Será que vale a pena servir Deus? E eles brigam com Deus por causa da tempestade. Esse é o pré-filho. Tem um filhinho. Esses, eles sabem que são amados por Deus. Quantos têm certeza? Sabem que são amados por Deus? Diga amém. Amém. Então declare comigo assim: eu sou amado de Deus. Os amados, esses que são mais filhinhos, quando vem a tempestade, eles são como bebês. Precisam de constante cuidado, são mais carentes. Precisa que o pastor vai lá toda hora. Pastor não veio na minha casa hoje, eu estou passando luto. Pastor não... Pastor manda um seminarista, mas não vem ele. Hoje que eu ia matar um frango para o pastor. Já viram essa história? O pastor, toda vez que ele ia visitar uma família na fazenda, falava assim: o marido falava: pastor, mulher, mata o frango que o pastor chegou. Aí de novo, chegou o pastor: mulher, mata o frango que o pastor chegou. Aí outro dia o pastor mandou o seminarista lá para socorrer os irmãos. O seminarista chegou, aí o irmão falou: mulher, o pastor chegou, mata o frango. Não, irmãos, eu sou o seminarista. Mulher, dispensa o frango, frita um ovo. O seminarista chegou. Mas tem gente que precisa, né? Ainda não amadureceu, não entendeu que não é o pastor que vai resolver os problemas dela. A crise revela quem você é. A tempestade revela quem é você. Você é o pré-filho que se revolta com Deus. Você é o filhinho que precisa o tempo todo que alguém pegue você no colo. Ou você é o jovem guerreiro. Quem que é o jovem guerreiro? O jovem guerreiro, irmãos, são aqueles que quando vem a tempestade sabe que tem um general que é Jesus. O jovem guerreiro, irmãos, são aqueles que apesar das suas crises, das suas lutas, eles estão no barco, estão vendo a tempestade vir, eles não estão pensando em si, não estão pensando na sua própria vida, estão preocupados com o outro, que é mais novo. Não, olha, fica aqui para você não pular fora do barco, olha, fica aqui, seguro, deixa eu proteger você. Quando vem a tempestade, aquele que é jovem guerreiro, aquele que amadureceu, ele se anula em prol do outro. Ele não para de fazer a obra de Deus, ele não para de servir as pessoas. A tempestade revela que ele é maduro. Quem é você na tempestade? Ai, pastor, eu vou parar tudo porque é muita prova. Então você ainda ou é um pré-filho ou é um filhinho. Não, pastor, a prova está grande, mas eu vou continuar servindo, eu quero ajudar os irmãos porque eu conheço Deus, eu sei quem vem mesmo. Então esse é o jovem guerreiro. Mas tem aqueles que amadurecem um pouco mais, que são os pais espirituais. São aqueles que são capazes de dormir do lado de Jesus quando vem a tempestade.
Quem você quer ser nessa história? O que se desespera ou o que dorme? E aí, irmãos, os pais adoram na tempestade. Eles descansam na tempestade. Eles sabem que só Jesus tem o controle do barco e da tempestade. Eles confiam no caráter do Pai. Eles sabem que não é sobre o que Jesus faz, mas eles sabem que é sobre quem Jesus é. A tempestade não pode cessar, talvez. A tempestade está forte, mas eles são capazes de ter confiança e segurança, porque Jesus está no barco. Eles têm paz em meio à tempestade. Quantos querem ter essa maturidade e essa paz? Vou te dizer, Jesus vai mandar algumas tempestades para você amadurecer. Aí você fala, mas pastor, a tempestade, irmãos, reorienta a fé. Você vê, Asaf está na crise, mas coloca o versículo 17. Versículo 17. Até, vamos todos juntos, 1, 2, 3. Até ele para de olhar para o ímpio e ele passa a olhar para o santuário. Meu irmão, lembra de Pedro que ele afundou porque ele deixou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade? Fé não é ausência de tempestade. Fé é ter os olhos voltados para o lugar certo no meio da tempestade. E quando você se reorienta, olha o que diz o versículo 21. É isso que Deus quer de mim e de você. Nós vamos ler até o 26. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. Eu vou fazer aqui uma conexão com as tempestades, com as previsibilidades quebradas, com as lutas da vida. Continua. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Eu era como um animal diante de Deus. Eu estava falando de coisas que eu não entendia. Jesus, a gente está bravo com você, mas a gente não sabe o que a gente está falando. No entanto, presta atenção, meu irmão, você está enfrentando tempestade. Estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, aleluia. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho, vamos todos juntos bem forte, 1, 2, 3. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Entre mim e o mar, a tempestade, tem um Deus que está no controle de todas as coisas, aleluia. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Todos juntos, bem forte. Deus é. Agora, para fechar esse trecho com 28, bem forte, doutora Verônica. 28, todos juntos, 1, 2, 3. Quanto a mim, se você tem chorado na sua luta, tem chorado na sua tempestade, entenda o que o salmista está ensinando, o que Jesus queria dos discípulos, que o mar pode estar bravio, que o navio pode parecer que está virando, o barco está virando, mas nada vai tirar minha paz, como os morávios. O mastro quebrou, todo mundo, os ingleses gritando, mas as mulheres e as crianças não temiam a morte, eles cantavam, eles louvavam. Por quê? Porque a presença de Jesus era real naquela tempestade. Eu digo para você, a presença de Jesus é real na sua casa, a presença de Jesus é real no seu trabalho, a presença de Jesus é real na sua vida. Não importa o tamanho da tempestade, o mestre está no barco, aleluia. E é isso que nos dá fé. Então as tempestades fazem o que conosco, irmãos? Elas revelam quem nós somos e quem Ele é. Olha o que diz o versículo 26. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar obedece? Nós somos muitas vezes incrédulos, mas Ele é o alvo da nossa fé. Isso não acontece comigo, com você? Quantos milagres você presenciou? Eles presenciaram milagres. Eles presenciaram, irmãos, eles viram um leproso ser curado. Eles viram Jesus curar o servo do centurião à distância. Primeira cura por Wi-Fi na história.
Eles viram Jesus curar, fazer milagres. Eles viram Jesus realizar grandes obras. E é como Jesus dizendo para mim: se você hoje está assim incrédulo, seu coração está meio frio por causa das tempestades, da crise no casamento, no ministério, o Senhor manda dizer para você nessa manhã, te perguntar: você não viu eu realizar milagres após milagres? Você não viu o suficiente? Você não acredita em mim, em meu poder? Você não sabe que você está perfeitamente seguro comigo? Jesus é o alvo da nossa fé. E ainda que o barco afunde e a gente venha morrer, não é o fim, porque a nossa esperança é a vida eterna. Aleluia. O tema central aqui é Jesus, o seu poder sobre as tempestades. Ele se revela, coloca para nós o Salmo 89, por gentileza, versículo 8 e 9. É isso que o Senhor diz para você nessa manhã: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, quem? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu os acalmas. Salmo 46, versículo 1. Todos juntos. Deus o 2. Pelo que não temeremos. O 2. Pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares e começa a chacoalhar tudo. Versículo 3. O 3. Ao rio. Versículo 10. Quero que você leia bem forte. O 10, todos juntos, 1, 2, 3. Aquieta-se. É esse Deus que você serve nessa manhã. Somos aqueles cuja possibilidades se esgotam. Mas irmãos, sabe o que eu aprendo com os discípulos? Embora a gente critique porque eles chegam lá e se desesperam, eles foram capazes de pedir socorro. Tem muita gente que está morrendo afogado sem pedir socorro. Pedir socorro para Deus e pedir socorro para o irmão do lado. Peça socorro, peça ajuda, porque Ele é aquele que atua nas nossas impossibilidades. Ele pacifica o coração desesperado. Ele é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele que sempre a gente pode exclamar: quem é este? Mas eu quero encerrar com uma fala. Mais do que ser capaz de acalmar a tempestade no mar da Galileia, quando Jesus ele está presente, todas as tormentas da vida não são capazes de tirar a paz do nosso coração. Quantos precisam dessa paz nessa manhã?